É difícil um smartphone que ofereça custo-benefício tão bom quanto o do Pocophone. E se você conferiu a nossa análise, viu tudo o que o F1 tem a oferecer. E se ainda não viu, só tocar no card que aparece aí no topo. Agora vamos detalhar todos os testes que realizamos com o aparelho chinês que fez a cabeça dos brasileiros. O F1 é o celular mais barato com Snapdragon 845 que você encontrará atualmente no mercado. E por ter chipset top de linha, é esperado que ele entregue excelente desempenho. Colocamos o aparelho chinês para abrir alguns apps e jogos populares e cronometramos para ver quanto tempo ele demora para finalizar a tarefa. Na primeira volta, o F1 precisou de 50 segundos para carregar todos os aplicativos. Aqui ele foi 6 segundos mais lento que o Mi 8 e também fica abaixo de vários smartphones com o mesmo processador. Na segunda volta, no entanto, ele precisou de apenas 14 segundos, sendo aqui mais rápido que o Mi 8 e vários outros com Snapdragon 645. Enquanto ele tiver tudo carregado na memória, você terá a mesma velocidade encontrada em aparelhos top de linha muito mais caros que o Pocophone. Para quem é fissurado por números altos em benchmarks, pode ficar um pouco decepcionado com o F1. No AnTuTu, ele até fica no mesmo nível de outros aparelhos top de linha e supera o Mi 8, mas no Geekbench vimos resultados inferiores. O mesmo acontece com ferramentas gráficas como o 3D Mark e o GFX Bench, apresentando resultados abaixo ao de outros aparelhos com Snapdragon 845. A boa notícia, no entanto, é que isso não afeta o desempenho em jogos. A Xiaomi incluiu uma generosa bateria de 4.000 mAh em seu primeiro smartphone da grife Pocophone. Essa quantidade é suficiente para manter o aparelho o dia inteiro longe de tomadas, mas já vimos outros modelos da marca com o mesmo tamanho de bateria entregando autonomia superior. Aqui ele fica empatado com o Mi 8, mesmo o modelo mais caro da Xiaomi contando com bateria menor. O F1 não demora tanto para ter sua bateria recarregada. Com 30 minutos na tomada, você terá 1/3 da carga para usar, levando pouco mais de 2 horas para ter 100% de bateria. Com a carga completa, é possível reproduzir quase 12 horas de vídeos no F1, o que dá para assistir uma temporada completa de uma série com folga. Já em gravação de vídeos, é possível realizar filmagens por quase 5 horas, o que também é um bom resultado, sendo superior ao que muito flagship entrega. Por fim, também realizamos algumas chamadas em vídeo no Skype, e o Pocophone aguentou 5 horas e 22 minutos antes de descarregar. Se em benchmarks gráficos ele obteve números mais baixos que outros aparelhos similares, em jogos não vimos qualquer lentidão ou algum problema com o Pocophone. Pelo preço que a Xiaomi pede nele, você terá um ótimo smartphone para jogar, sem falar que sua bateria aguenta mais de 6 horas de jogatina antes de implorar por uma tomada. Como falamos em nossa análise completa, é realmente difícil reclamar de algo no Pocophone F1. Ele pode não ser tão rápido quanto outros smartphones com Snapdragon 845, mas ainda assim entrega ótimo desempenho, tanto para executar qualquer app para Android quanto em jogos. Sem falar que sua bateria dá conta do recado e dura o dia inteiro em uso moderado, incluindo vídeos e jogos. Em uso mais leve, será capaz de ficar 2 dias usando o aparelho. Ele empata com o Mi 8 em autonomia, mas fica um pouco abaixo em desempenho. Se levarmos em consideração o preço de cada, o Pocophone sai mais em conta. Para conferir os nossos testes em detalhes, basta seguir o link na descrição do vídeo. E lá no site do Tudo Celular você poderá compará-lo contra os seus rivais. Aproveite para se inscrever aqui no canal para não perder outros vídeos do Pocophone e de outros smartphones. Aqui foi Francisco Lucena e até a próxima!